Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, vamos falar sobre título. E qual é o nome dessa aula, Deli? O nome dessa aula é A Arte do Título, direcionando e enriquecendo a redação. Por esse título, você concorda comigo que o título dessa aula, a arte do título, direcionando, presta atenção, ó a palavra-chave, direcionando e enriquecendo a redação. Bom, por esse título você tem mais ou menos uma ideia do que eu vou falar, não é? Deli, você sabe do que eu vou falar porque eu disse para você anteriormente, mas o título, ele tem essa magia. O título, ele é o quê? Ele dá uma direção, né, na verdade, do que aquele texto está falando. Quando você vai ler um livro, você olha o título, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes, de eu procurar um livro e eu tenho uma plataforma de livros que às vezes eles oferecem trocas e eu escolho o livro de modo aleatório pelo título, por exemplo. Então perceba que o título ele é muito importante. Por quê? Porque ele direciona o leitor para aquilo que o texto está falando, tá certo? E então, beleza. Mas o que é título? Bom, o título, além de dar essa direção para o texto, né, do que o texto se trata, o título, pessoal, ele é o nome do seu texto. Ele é o nome do seu texto. Quando você tem um filho, você não dá um nome para ele? Pois é, você vai fazer um texto ali, você tá dando um nome para o seu texto, tá bom? Então, legal. Título é isso. Você pode também estar se perguntando por que ele é tão importante, ele é obrigatório na minha redação? Primeiro, ele é importante porque o título, ele vai dar o direcionamento para o leitor daquilo que o seu texto está falando. Então fica mais fácil eu olhar pro texto, entender o que o texto vai falar quando eu tenho um título. Por exemplo, vamos supor que a sua prova lá, que a prova já vem com o tema, né? O tema já tá lá pra você, tá? Você não vai criar o tema, tá lá. Aí tem o tema, o preconceito ainda presente na sociedade brasileira. E aí você dá um título para esse texto. A desumanização, o título, a desumanização como raiz do preconceito na sociedade brasileira. A palavra desumanização, que é uma palavra-chave do seu título que você deu agora, já dá um direcionamento, né? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de desumanizar, não tratar pessoas como seres humanos, talvez como animais. Legal, parece que o texto é interessante. Eu sou da área de direitos humanos, me chamou a atenção, talvez. Eu estudo comunicação não violenta. Tá entendendo? Então, assim, no meu caso, né, como leitora, então, assim, o título, ele chama a atenção do leitor. Ele diz pro leitor, assim, esse texto aqui, ele fala sobre isso. Por quê? Porque o título aqui, no caso desse título, que criei esse título a partir do texto que eu escrevi, que eu escrevo redação bastante, né, gente? Bom, o que acontece? Esse título, Preconceito ainda presente na sociedade brasileira, ele em relação a esse tema, o preconceito ainda presente na sociedade brasileira, o título que eu dei, a desumanização como raiz do preconceito na sociedade brasileira. Esse título, ele é o meu ponto de vista em relação ao tema. Ou seja, o título dele, você está me dizendo que essa palavra-chave, desumanização, que você bem colocou, ela é o quê? É o ponto central do seu texto. É a ideia central do seu texto, exatamente. É a minha tese. Então, o título, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser a ideia central do seu texto. Tudo bem? Outro detalhe do título, ele tem que ter a palavra-chave do tema também. No caso aqui nós temos sociedade brasileira, né? E temos preconceito. Perceba? Então o título tem que ter a ideia central do seu texto, ou seja, a sua tese, porque as ideias secundárias
São os argumentos que giram em torno da tese. E também o título tem que ter as palavras-chave do tema. O que leva a crer, portanto, que o título, gente, ele deve ser feito depois de escrever o texto. Não é antes, né, do texto. Tá bom? Se você quiser escrever antes do texto, tudo bem, mas eu acho que não é muito viável. Por quê? Porque antes do texto tem todo um planejamento, né? O que eu vou falar? Qual que é o ideal desse tema? Qual que é o necessário? O que é a realidade desse tema? Quais são os problemas, possíveis soluções? Então, assim, tem todo um planejamento. Então, eu tenho que escrever sobre aquilo. E depois que eu escrevo, que eu tenho um posicionamento em relação àquele assunto, fica mais fácil eu dar um nome para o meu texto. O seu filho. Ah, mas o meu filho, quando vai nascer, antes dele nascer, eu já pensei no nome. Tudo bem, tá? Lembrando que o título envolve criatividade e ele tem que ter as palavras-chave do tema e ele tem que ter também a palavra-chave da sua tese, da sua ideia central, tá bom? Beleza, tranquilo. Então, isso é título, tá bom? Título e tema, né? Coisas diferentes. Eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui, porque tem gente que às vezes confunde, né? Tem gente que às vezes quer colocar no lugar do tema, quer colocar o título no lugar do, como tema, tá? Tem lá o tema, né? O preconceito ainda presente na sociedade brasileira. E você pega e coloca lá o título como o preconceito ainda presente na sociedade brasileira. Ou seja, você bota o título com o mesmo, né, o tema. Você usa o tema como título. Pronto, professora, fica mais fácil. Não pode fazer isso, tá bom? Você não vai fazer isso, tá? Senão você vai perder ponto na sua prova do concurso, na sua prova do Enem, tudo bem? E o que é o tema, então, professora? O tema, gente, o tema é o recorte de um assunto maior, né? Então, se o tema vou usar o mesmo tema, tá? Para ficar mais didático. Se o tema é o preconceito ainda presente na sociedade brasileira, é o recorte de um assunto maior que fala sobre sociedade, violência. Se o tema é os impactos da Covid-19 na educação brasileira, é o recorte de um assunto maior que envolve o quê? Educação. Tá bom? E por aí vai. Então, o tema é isso. Perceba que o tema é coisa... tema e título, aliás, são coisas diferentes. Tudo bem? Muito bem. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de redação. Beijo bem carinhoso. Se gostou, não esquece de dar o like pra mim, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Fui!